Obrigado pelo Sim, retorno, Betânia. Então, vamos lá. Então, o título da minha fala, né, ficou como BNC Formação, algumas leituras possíveis de desdobramentos. Então, há todo um contexto de produção, né, para elaboração. Na verdade, a fala, ela está intitulada como BNC Formação, mas não tem como falar da BNC sem falar das diretrizes do contexto em que ela foi produzida, né, elas foram produzidas. Então, a gente precisa considerar, né, de início, os processos de liberação econômica que a gente vem vivendo aqui no Brasil, né, com bastante força desde a década de 90, né, processos neoliberais, alguns chamam de ultraliberais, né, e uma das características desse processo, ou a principal característica, seria o reforço do papel do setor privado. Né? Então, a gente vê uma crítica ao serviço público, ao que é público, aos direitos, né, de bem-estar social, inclusive garantidos na nossa Constituição Federal, e uma inclusão da lógica de funcionamento privado naquilo que seria da ordem do público e do coletivo. Né? E aí a gente vem se configurando desde então um contexto, um cenário de Estado mínimo, né, no qual há a perda de direitos básicos como saúde, segurança, educação, dentre outros. Né? E aí, nesse cenário, também estão sendo construídas algumas narrativas, né? Discursos de que a educação pública no Brasil ela vai mal. E isso é continuamente justificado pela divulgação, né, midiática dos baixos resultados obtidos Simon, tu tá pelos dizendo estudantes. que licença, o som tá baixo. Melhorou agora? É porque eu não consigo ver o chat aqui, né? Então não tem, estou na apresentação e nem vejo vocês. Aí preciso que vocês Melhorou, deem um melhorou. retorno, tá? Obrigado. Então, tem sido construído um discurso, né, de que a educação pública no Brasil ela vai mal, e aí isso é reforçado e justificado pela contínua divulgação midiática dos baixos resultados obtidos pelos estudantes nas avaliações de larga escala, né, como o PISA, o Enem, o SAEB, né, que são essas avaliações que têm um cunho internacional e até mesmo nacional, mas de grande relevância no cenário da educação, né? E aí esses discursos eles também se fazem presentes no imaginário social, né, com práticas como faixas colocadas em frente às escolas, principalmente aquelas privadas, né, onde se coloca o bom desempenho da instituição, né, ou de determinados alunos nesses exames, né, ou até mesmo em algumas capitais, em cidades maiores, a divulgação em outdoors, né, em pontos estrategicamente posicionados para convencer a população de tais narrativas. E aí também são e foram construídas, né, algumas justificativas ou narrativas por parte daqueles que foram responsáveis pela elaboração tanto das diretrizes como da BNC Formação, que está em anexo às diretrizes, né, esse documento. Então, a primeira coisa é a necessidade que eles colocaram, foi a necessidade de revisão e atualização da resolução número 2 de 2015, né, do Conselho Nacional de Educação, que é as diretrizes que tratam da formação inicial e continuada dos professores, né, da organização dos cursos de licenciatura, segunda licenciatura, complementação pedagógica, né, e a gente poderia colocar aqui, já que temos, né, na audiência alguns pedagogos, né, também a revisão da resolução de 2006, que trata dos cursos de pedagogia. Eu foquei aqui nas licenciaturas, de maneira geral, que não a pedagogia, porque, como o PEC é um grupo, né, que trata do ensino de ciências e química, do ensino de química, então eu dei um recorte mais direcionado para isso, mas a gente pode, ao longo, fazer algumas considerações sobre a pedagogia, se for o caso também. Então, uma segunda justificativa, né, seria a necessidade de alinhar a formação de professores à Base Nacional Comum Curricular, ou a BNC de Educação Básica, como ela também é conhecida atualmente. Então, a BNC, né, ela foi aprovada da educação infantil até o ensino médio, e haveria necessidade de adequar os currículos dos cursos de formação de professores a essa nova demanda, essa nova política curricular. Uma terceira justificativa
que o Brasil, segundo esses pesquisadores, esses autores, na verdade, não teria pesquisas suficientes e atualizadas sobre a situação da formação de professores. E, por último, que não haveria um consenso nacional sobre as aprendizagens básicas necessárias ao professor em sua formação inicial. E aí, tais justificativas, né, dessas narrativas que vêm sendo construídas, nos levam a pensar, né, a nos fazermos algumas questões, né? Então, a primeira delas, haveria mesmo essa necessidade de revisão e atualização das diretrizes para a formação de professores? Segundo, houve tempo e condições suficientes para avaliar essas diretrizes que estavam em vigor anteriormente? Como foi realizada a avaliação em termos de critérios e instrumentos? Porque esse grupo afirma que a formação de professores não estava funcionando bem, que essas diretrizes não atendiam. Então, foi feita uma avaliação e se foi, que critérios e instrumentos foram utilizados, né? Também é importante pensar quem foi que realizou a avaliação, né? Por quem ela foi feita? Onde e quando foi publicizado o resultado de tal avaliação? E a ausência de pesquisa sobre formação de professores ou as que existem não atendem ao perfil, ao modelo que agora é desejado para a formação de professores neste governo, né? Então, só para relembrar um pouco como foi o curto período de vida da Resolução 2 de 2015, né, que era a que tratava anteriormente da formação de professores. Então, fazia o ano passado, quando a BNC Formação foi aprovada, fazia só 4 anos que havia sido homologada essa resolução, né? Ela estipulava inicialmente o prazo de 2 anos para adequação dos currículos das licenciaturas, a contar da data da publicação, né? Como ela foi aprovada em 2015, então as universidades teriam até 2017 para fazer a adequação. No entanto, né, em 2018, por esse prazo não ter sido cumprido e também por grande solicitação das instituições privadas, né, esse prazo ele foi prorrogado por mais 3 anos, a contar da data da publicação. Então, na verdade, a gente ganha um ano a mais, que já tínhamos os dois iniciais, né? E esse prazo ele foi estendido até 2018. E aí, em 2018, quando se completa os 3 anos, há uma nova prorrogação, né, desse prazo em caráter, segundo o texto da resolução 3 de 2008, é a que faz essa alteração, que seria em caráter definitivo, aumentando de 3 para 4 anos a contar da data da publicação inicial. Né? Então, a gente teria até julho de 2019 para fazer as alterações nas matrizes curriculares das licenciaturas. E aí, com a aprovação da BNCC, né, em 2017, há uma nova alteração neste prazo, que havia sido dito que seria definitivo, né? Então, há uma nova resolução, a 1 de 2019, né, em que ela altera pela última vez esse prazo e aí ela coloca o quê? A contar 2 anos a partir da publicação da BNCC. Como a BNCC era de 2017, né, a publicação dela, então ficou até dezembro de 2019. Então a gente ganhou mais um semestre, né, porque inicialmente o prazo da resolução 3 de 2018, ele era até julho, que é quando faria os 4 anos, então há uma prorrogação de 6 meses, que era justamente o prazo que a comissão de elaboração dessa nova BNC precisaria para poder aprovar o documento e colocá-lo em circulação. E aí, assim, como é que foi a origem da BNC Formação de Professores, né? Então, a primeira menção em relação a uma base para a formação de professores ocorreu na Resolução 2 de 2015, que se refere a uma base comum nacional. Então, nesse documento, havia citação de que era preciso, né, ou que haveria uma base comum nacional que deveria ser considerada, né, para a composição das matrizes curriculares dos cursos de licenciatura. E nesse mesmo documento já há indicado, né, as grandes áreas que deveriam fazer parte dessa base. Né? Então já há os indicativos em linhas de forma geral, não tão detalhado como a gente tem hoje.
né, nessa nova base. Houve a elaboração de um novo projeto sem considerar os desdobramentos do projeto anterior, né, que foi sumarizado em slides e apresentado numa coletiva de imprensa em 2017. Então, a primeira vez que a gente ouve falar nessa BNC Formação, que ainda não tinha esse nome, né, foi numa grande coletiva de imprensa em que o Ministério da Educação, na época, quem estava à frente era o Mendonça Filho, ele convoca a imprensa, né, convoca alguns setores e ele chama para anunciar ele, junto com a Maria Helena, a nova política de formação de professores do Brasil. E aí, para nossa surpresa, são apresentados apenas, acho que 3 slides, se não me engano, em que estaria o resumo do que seria essa política, né? Que foi, só para relembrar para vocês, foi aquele momento em que começou, que foi feita a proposta de se acabar com o PIBID, o programa, né, de iniciação à docência, e se instituir somente a residência pedagógica como o melhor modelo para essa formação de programa de formação inicial de professores. E aí o que acontece? Como essa demanda do PIBID ela acaba tomando uma grande proporção na discussão, ela assume o foco principal desse cenário, a discussão dessa nova política de formação de professores, ela acaba ficando só como pano de fundo, né? E que foi uma situação ideal, talvez até de caso pensado, né? Colocar essa questão do PIBID para se desviar um pouco o foco e poder se estruturar melhor, se ganhar tempo, né? Se organizar melhor para se conseguir efetivar esse projeto, como assim o fizeram, né? Então, a primeira versão do documento, ele só foi apresentado em 2018, foi uma redação escrita por redatores vinculados às associações e fundações, né, as chamadas Organizações da Sociedade Civil, ou OSC, né? E aí a gente tem encabeçando aí representantes do movimento Todos pela Educação, que congrega grande parte dessas associações e fundações, né? Então, foi nomeado por portaria ministerial algumas pessoas e se a gente for dar uma olhada, né, na composição dessa comissão, são pessoas que têm pós-graduação e experiência na área da administração pública e vinculadas a essas organizações e essas associações. E são pessoas que até então não eram tão conhecidas, né, com exceção da professora Guiomar Namo de Mello, né, mas os demais componentes não eram pessoas tão conhecidas do cenário educacional, ou do cenário do universo das universidades, né, do mundo das pesquisas acadêmicas. Portanto, não eram referências que eram pessoas que eram referência nessa discussão de formação de professores. Aí esse grupo apresenta essa primeira versão, né? Depois, não há mais informações sobre uma segunda versão, o que apenas é sabido é que esse documento da primeira versão ele é devolvido ao MEC, né? O MEC solicita ao CNE esse documento para fazer alguns ajustes, né? O documento é devolvido ao MEC e, em sequência, essa comissão inicial ela é destituída e é criada uma nova comissão, né? E essa nova comissão ela assume meio que a redação, na verdade, ela mantém de forma muito similar, muito semelhante a redação que havia da primeira versão, né? E agora a comissão os membros dessa comissão são também membros da comissão cameral do Conselho Nacional de Educação, né? Da comissão relacionada ao ensino superior e educação básica. E que são, por incrível que pareça, né, ou não por acaso, membros vinculados aos reformadores empresariais da educação. Então, mudam-se as pessoas, mas a lógica não se mudou, né? Continuou pessoas vinculadas a esses grupos, né? Então, essa minuta, a minuta da resolução, ela chega ao Conselho Nacional de Educação para ser relatada e é indicado o conselheiro Mozar Ramos, né, para fazer este parecer. E aí eu fiz um breve apanhado aqui do currículo, né, desse conselheiro, só para a gente entender mais ou menos a lógica, né? Então, ele é engenheiro químico, é escritor na área da educação,
né? Então, os livros dele são livros recentes que falam sobre qual deveria ser a educação atual, o que é que precisa para que haja grande virada na educação, né? E são frutos, sobretudo, das experiências dele enquanto ex-secretário de Educação do Estado de Pernambuco, né? E das experiências dele como presidente executivo do Todos pela Educação e como diretor do Instituto Ayrton Senna, um dos diretores, né? Ele também foi professor e reitor da Universidade Federal de Pernambuco. E aí o projeto de lei ele foi divulgado publicamente no dia 6 de novembro, aprovado no dia 7 e foi discutido numa audiência pública no dia 8. Então, se a gente observar aqui, houve uma audiência pública, né, que começou às 2 da tarde e terminou às 6 da noite, em Brasília, para a qual as pessoas poderiam se inscrever, mas que não seria viabilizado nem hospedagem, nem alimentação, nem transporte, que as pessoas teriam que arcar com, com as despesas para participar dessa audiência e também um tempo bem curto, né, que não daria para se discutir esse documento, que inclusive é um documento bem extenso. O parecer completo, se não me engano, ele tem 65 páginas. Então, era impossível se discutir um documento, né, dessa importância e deste tamanho numa tarde em 4 horas. Né? Mas aí foi feita essa reunião para se expor, né? Muito embora já tivesse tudo encaminhado, tudo já tivesse fechado esse modelo formativo. Então, não há informações também sobre as contribuições e posicionamentos enviados durante o processo de consulta pública da terceira versão do parecer, nem quanto aos recebidos na audiência pública. Então, quando foi disponibilizada a terceira versão do parecer, houve uma consulta pública, né, pelo Ministério da Educação, e aí foram recebidas muitas contribuições, mas a gente não sabe, né, o que foi feito, se elas foram lidas, se foram analisadas, se foram consideradas, então não se tem notícia, e nem também das contribuições que foram recebidas nesta audiência pública. Né? E até a sua aprovação, esse detalhe é bem curioso também, o documento ele era muito difícil de ser encontrado na internet. Se a gente fosse no Google ou em qualquer outro buscador e tentasse recuperar, não era um caminho fácil, teria que fazer uma escavação para achar numa página de divulgação dentro do site do Ministério da Educação. E aí, esse documento, né, ele trazia esse parecer na terceira versão, que gerou esse documento, a versão final, trazia alguns pressupostos, né, ou alguns indicadores de qual seria essa lógica formativa esperada a partir de agora, né? Então, primeiro que a formação do professor é determinante para a melhoria da qualidade da educação básica. Né? Então, a despeito da infraestrutura das escolas, a despeito da valorização do magistério, a despeito de tantas outras coisas que a gente sabe que são necessárias a uma educação de qualidade, haja visto que se trata de um fenômeno complexo, né, foram desconsiderados e é colocado o foco, né, da solução para os problemas da educação na formação, numa formação adequada de professores. Né? Então, e aí este projeto adequado, ideal, ele estaria ancorado, vinculado às necessidades de implementação da BNCC, né? Inclusive em termos do que deveria ser ensinado nas licenciaturas, deveria se partir do que já está posto na BNCC ou BNC da educação básica. Também um outro pressuposto é que é preciso melhorar a relação entre teoria e prática na formação docente, então se ancora naquela velha discussão no campo da educação, né, da dicotomia entre teoria e prática. Então, eles colocam que no documento que é preciso superar, né, essa lógica ou essa fragmentação, que há entre teoria e prática, né, invertendo a lógica formativa. Né? Então, eles consideram que os cursos de licenciatura, de formação de professores, eles são cursos muito teóricos, que com uma teoria que não tem relação com a prática de sala de aula, por isso seria preciso inverter a lógica formativa, focar na prática, e aí era a partir desta prática que se chegaria à teoria. Né? E aí a gente pode pensar que a gente pode estar caindo num outro extremo, no sentido, né, mesmo que se considerasse que se teria razão ao dizer
que os cursos eram muito teóricos, mas partindo também só para a prática, a gente talvez caia num outro abismo, né, que seria o quê? De considerar a prática pela prática, né, com pouca teoria, ou a desconsideração da teoria para entender a prática. E aí, um outro aspecto, né, também, que é um pressuposto que está nesse documento, é a necessidade de conter a tradução da política formativa, né, com parâmetros padronizados. Como se sabe, uma coisa é o que está previsto na política escrita, na política formalizada, no papel, e outra coisa é como essa política se materializa, se concretiza na prática. Né? E aí esse grupo diz que precisaria, né, o próprio documento coloca que precisa haver um alinhamento, né, de todos os itens dessa política, como o livro didático, avaliação dos professores, alinhamento com a BNCC, para que evitasse, né, então, essa lógica de evitar que essa política ela possa ser desconfigurada, que ela possa ter outras traduções, outras concretizações no dia a dia da escola. E aí a gente chega nas questões gerais do documento, né? Essa é uma primeira análise que a gente está trazendo e precisaria, claro, como o documento é bem extenso, precisa-se de outros momentos para poder se discutir com mais profundidade, né, a própria noção de competência, ou o que seriam essas competências, o que exige, na verdade, cada competência dessa, que isso aí seria para debates futuros. Né? E aí eu tentei trazer aqui um apanhado geral do que esse documento apresenta para a gente, né? Então, assim, em linhas gerais, a gente vê, claro, um desmonte das políticas instituídas ou implementadas até então, sobretudo se a gente considerar, né, a produção científica na área de formação de professores dos anos 2000 para cá, dos últimos 20 anos, né, ou se a gente quiser voltar um pouquinho, né, a última década do século passado, então da década de 90 para cá, né, toda essa produção brasileira, né, ela foi desconsiderada, né, na proposição dessa nova lógica de formação. Há também uma desconsideração que eu já adiantei isso, né, do pensamento educacional brasileiro sobre a formação de professores, né? Esse documento ele permite a criação também, ele sugere indiretamente a criação, né, dos institutos superiores de educação, então desloca há uma sugestão de deslocar a formação de professores das universidades e levá-la para institutos específicos, seriam institutos de nível superior, responsáveis exclusivamente pela carreira do magistério. Então, todos os cursos de formação de professores estariam lá vinculados, lá registrados, né? E aí seria também uma manobra para tentar, se a gente pensar, para tentar conseguir materializar, concretizar esse projeto, né? Porque no momento que ele é realizado só nas universidades, vai se encontrar resistência, né? Porque inclusive os membros dessa comissão, né, de criação, de elaboração desse documento, em entrevistas que deram à imprensa, né, seja ela escrita ou até a programas de telejornal, né, eles indicavam que o único setor que apresentou resistência a essa proposta foram as universidades. Né? Então, havendo a existência de institutos superiores de educação possibilitaria de forma mais fácil a concretização desse projeto. Uma outra marca dessa proposta diz respeito à presença de referenciais docentes de caráter meritocrático e de responsabilização individual, desvinculando a formação docente da valorização do magistério. Então, indiretamente, o que é que o texto diz? Né? Que se o professor tem uma boa formação, né, ele vai conseguir desenvolver um bom trabalho, então é responsabilidade dele. E aí, por isso, deve se premiar aqueles professores, se avaliar e se premiar aqueles professores que têm as melhores práticas, né, que estão desenvolvendo um trabalho melhor. E aí a gente vê justamente o descompromisso com a valorização do magistério, né, que é uma luta que vem sendo construída por associações, por exemplo, como a ANFOP, que é a Associação Nacional de Formação de Professores, né, em defesa
do magistério, e que era uma coisa que também era ressaltada pelas diretrizes anteriores, a 2015, né? Ela falava da importância da valorização né, do professor em relação às condições de trabalho, a sua remuneração, né, a ter tempo para planejar suas aulas, dentre outras coisas. Né? E aí aqui, nesse documento, ele até fala de valorização do magistério, valorização do professor, mas isso é reduzido à valorização do conhecimento que o professor tem pela formação. Né? Então, se diz o quê? Que se o professor tiver uma formação adequada, ele vai ter conhecimentos adequados que precisam ser valorizados socialmente. Né? Então, há essa valorização compreendida de forma muito reduzida. Do ponto de vista das palavras, né, do léxico escolhido para produzir essa narrativa, esse texto, esse discurso, né, a gente vê claramente a escolha por termos do campo das teorias tradicionais de currículo, com expressões do tipo resultados, eficiência, desempenho, objetivos e a tríade de ensino, aprendizagem e avaliação, né, que é a grande lógica, uma das grandes lógicas desse projeto formativo, né? Então, a gente define o que o aluno tem, o que o professor tem que ensinar e o que o aluno tem que aprender, né? O professor com uma boa formação consegue fazer o aluno aprender, e aí a gente avalia se essa formação e esse ensino estão adequados, né? Para a gente poder alinhar, né, da melhor forma possível essa formação e essa prática. Então, a gente vê aqui uma fundamentação, né, do modelo formativo calcado numa racionalidade técnica, né, a qual entende os professores como profissionais que devem apenas aplicar conceitos, metodologias e teorias. Né? Então, a gente volta um pouco àquele modelo tecnicista, né, não no mesmo formato que a gente teve, né, nas décadas de 70, por exemplo, 80, né, que havia os mais esse modelo revisitado, né? Então, continua aquela lógica que tem a necessidade dos especialistas, que serão aqueles que pensam o currículo, que definem as lógicas, e há aquele outro grupo que é o que vai concretizar aquilo conforme o que foi prescrito. E aí o documento, né, ele traz também, ele define quais seriam as competências necessárias ao professor, né, a esse novo professor. Então, o documento ele divide as competências docentes em competências gerais e competências específicas. As competências gerais são as mesmas 10 competências previstas na BNCC. Né? Então, o que eles fazem? Eles apenas modificam uma outra palavra para ajustar a formação docente, onde se referia à educação básica. Mas o texto é praticamente o mesmo, por isso que eu não coloquei aqui na apresentação. E aí há o acréscimo das competências específicas, né, que estão organizadas em 3 dimensões fundamentais. Quais seriam elas? O conhecimento profissional, a prática profissional e o engajamento profissional. O conhecimento profissional, né, cada um desses eixos aqui que eu falei, eles estão organizados em 4 habilidades. Né? Cada competência específica dessa está organizada em 4 habilidades. Então, em relação à competência específica do conhecimento profissional, quais seriam elas? Né? Dominar os objetos de conhecimento e saber como ensiná-los, demonstrar conhecimento sobre os estudantes e como eles aprendem, reconhecer os contextos de vida dos estudantes e conhecer a estrutura e a governança dos sistemas educacionais. Em relação ao segundo eixo, né, que seria o de prática profissional, quais seriam as habilidades? Planejar as ações de ensino que resultem em efetivas aprendizagens, criar e saber gerir os ambientes de aprendizagem, avaliar o desenvolvimento do educando, a aprendizagem e o ensino, conduzir as práticas pedagógicas dos objetos do conhecimento, as competências e as habilidades. E, por fim, o terceiro eixo, ou competência específica, que seria do engajamento profissional, né? Quais seriam as habilidades desse eixo? Comprometer-se com o próprio desenvolvimento profissional, comprometer-se com a aprendizagem dos estudantes e colocar em prática o princípio de que todos são capazes de aprender, participar do projeto pedagógico da escola e da construção de valores democráticos e engajar-se profissionalmente com as famílias e com a comunidade, visando melhorar o ambiente escolar.
Em relação à carga horária, né, de tais cursos, eles continuam tendo as 3.200 horas, da mesma forma que já estava prescrito na resolução anterior, a 2 de 2015. No entanto, a divisão desta carga horária, ela obedece a outros ou novos critérios, né? E a ideia é que esses cursos de licenciatura eles sejam realizados em 4 anos. Essa carga horária ela seja distribuída em 4 anos. E aí, para organizar esse currículo, eles propõem 3 grupos, né, de conhecimentos, competências e habilidades. Então, o grupo 1, né, seria de 800 horas, seria aquele em que seriam aprendidos os conhecimentos científicos, educacionais e pedagógicos que fundamentam a educação. E esse grupo ele teria que ser iniciado no primeiro ano. Então, nesse primeiro grupo, se aprenderia sobre didática, currículo, política educacional, os fundamentos da educação, né, sobre psicologia da aprendizagem e do desenvolvimento, né, aquelas bases da educação, as bases da docência de maneira geral. No grupo 2, que tem 1.600 horas, seria aquele momento para as aprendizagens dos conteúdos específicos das áreas, componentes, unidades temáticas e objetos de conhecimento da BNCC e para o domínio pedagógico desses conteúdos, que deve acontecer a partir do segundo ano. Então, esse grupo 2 diz respeito aos conteúdos da educação básica que estão já previstos na BNCC, né? E a aprendizagem da metodologia específica de cada área do conhecimento para poder ensinar esses conteúdos. Né? Então, o aluno teria, o licenciando, ele teria que estudar os conteúdos e as metodologias aqui nesse bloco, né? Focando na sua área. E um grupo 3, né, seria de 800 horas, o último grupo, que seria também a partir do primeiro ano. E esse grupo ele está subdividido em duas estratégias, ou em 2 momentos. Né? 400 horas para o estágio supervisionado e 400 horas para a prática dos componentes curriculares do grupo 1 e 2, distribuídos ao longo do curso, desde o seu início. Então, em relação à carga horária prática, a gente vê que permanece aquela mesma lógica da resolução 2 de 2015, né? Em que a gente há momentos 400 horas para estágio e 400 horas para a prática. Uma coisa curiosa, que se a gente ler com atenção o documento, a gente vai ver e que raramente se usa o termo pedagogia ou licenciatura, se usa sempre cursos de formação de professores. E no detalhamento desses grupos aqui, o que é que eles colocam? Que precisaria ter cursos para formar professores para a educação infantil, professores para os anos iniciais da, do ensino fundamental e professores para os anos finais do ensino fundamental e para o ensino médio. E aí, nesse grupo 2, inclusive, há o detalhamento do que seria esse conteúdo específico para cada curso dele. Então, o que a gente está entendendo, né, por essa leitura é que a ideia é que surjam novos cursos de licenciatura. Né? Então, a gente teria um curso de formação de professores para a educação infantil, um curso de formação de professores para os anos iniciais de fundamental e um outro curso de formação de professores para os anos finais do ensino médio e do ensino fundamental e para o ensino médio, né? Que não seriam esses cursos que a gente tem agora. Né? E especificamente sobre a pedagogia, a informação de que após esses 4 anos há necessidade de mais 300 horas de formação na área de gestão escolar. Né? Então, essa é uma diferença também dessas novas diretrizes, que elas delimitam ao pedagogo, né, ao campo de atuação do pedagogo, a gestão escolar, né, porque antes a gestão escolar ela era entendida como necessária para todas as licenciaturas, né? E agora a gente vê como uma tarefa específica do pedagogo e há, de certa forma, uma indução de que seria a licenciatura, a pedagogia seria uma licenciatura para formar mais com este viés, né? Um viés mais do bacharelado, que aí que essa também é uma grande discussão que a FOP vem fazendo, né? Se entre essa divisão entre licenciatura e bacharelado,
no caso da pedagogia, né? Se haveria necessidade de ter essas duas habilitações, ou se a formação do pedagogo deveria ser uma formação, como eles chamam, plena, né? Em que se juntaria conhecimentos da licenciatura e do bacharelado, portanto, conhecimentos da gestão, além da formação para a docência, conhecimentos para a gestão educacional e para a pesquisa. E aí eu chego às considerações finais, né? A partir dessas anotações que eu fui fazendo, que eu fui compartilhando com vocês, né? Eu acho que a gente pode estar pensando ou fazendo a síntese sobre alguns pontos, né? A BNC Formação e suas diretrizes é resultante da conjuntura de 3 governos federais e, por isso, trazem as digitais deles, né? Então, se a gente pensar do ponto de vista temporal, né, esse projeto ele começa no governo Dilma, passa para o governo Temer e se concretiza no governo Bolsonaro. E aí é também nesse movimento em que começa a se fortalecer, né, nesse movimento entre os 3 governos, que começa a se fortalecer a, a parceria público-privada ou privada, digamos assim, né? Essas instituições elas começam a ganhar fôlego e não é à toa que de 2016 para cá houve um grande investimento, né, dessas associações, dessas fundações, em publicações, em pesquisas e em promoção de eventos. Se a gente for olhar as referências das diretrizes, né, as utilizadas em relação à formação de professores, em sua maioria são referências de documentos do movimento Todos pela Educação, né? Então, a gente vê às vezes até muita reclamação das universidades de que não houve diálogo na criação, no estabelecimento dessas novas diretrizes. E aí eu me pergunto, será que não houve diálogo ou será que nós que não fomos convidados para esse diálogo, né? Porque parece que houve bastante diálogo, mas com essas fundações, né, com essas organizações, e não com as universidades. Nós fomos, na verdade, excluídos desse debate, desse processo. A versão final utilizou-se da necessidade pré-existente, né, de ter uma BNCC que já estava anteriormente anunciada, mas numa outra lógica, num outro projeto de formação, né, e de uma nomenclatura semelhante para aprová-la. Então, o que houve no nome final dentro da base, a base anterior chamava Base Nacional Comum e essa ficou Base Nacional Curricular para a Formação de Professores. Então, se aproveita o espaço, a nomenclatura, e a partir disso foi imposto esse novo projeto, né? Então, mas esse projeto, ele é apenas um braço do complexo projeto neoliberal brasileiro. Por isso, para compreendê-lo, é preciso conhecer os fundamentos e intenções desse projeto que é maior, né? Então, essas diretrizes e essa BNC, ela vem atender um determinado modelo de sociedade, um modelo de economia, né? Que a educação só é uma das peças desse quebra-cabeça. Foi uma base construída pelo diálogo com os grupos empresariais que a financiaram, né? Então, esses grupos, essas fundações financiaram pesquisas, eventos, consultorias com representantes internacionais, né? Os quais eu acredito que a maioria de vocês tenham tomado conhecimento, né, ao longo de 2016 para cá. A BNC também integra um sistema de políticas públicas educacionais engendradas com interdependência, alinhamento e padronização nunca antes vistos e explicitamente declarados em seus textos. Então, a gente pode ver na leitura, principalmente no texto inicial dessa BNC Formação, que eles assumem com muita tranquilidade nessa interdependência ao dizer que essa BNC ela está alinhada à BNCC, né? E que é necessário mesmo o alinhamento não só da formação, mas da produção do material didático, das avaliações em larga escala, né? Então, ela é apenas uma peça de um conjunto que é bem maior. Compromete a concretização das metas do Plano Nacional de Educação em vigência, né, que é de 2014 a 2024, especificamente quanto à valorização do magistério e à redução das desigualdades regionais. Então, a gente tem especificamente no PNE umas 3 metas que vão tratar da valorização do magistério, né, com as suas condições de trabalho e de remuneração,
né? E aí, no momento em que essa política ela centra no professor a responsabilidade por sua formação inicial e continuada e pelo sucesso ou não da educação, da aprendizagem do aluno, então a gente tem justamente uma questão que é muito complicada, injusta e desigual, porque se a gente pensar que as pessoas têm histórias de vidas diferentes, os profissionais professores partem de lugares diferentes, com formações diferentes, né? A gente não pode querer cobrar o mesmo resultado se as condições de acesso, né, são diferenciadas. O documento também propõe mudanças nos fundamentos, objetivos, conteúdos e estrutura da formação inicial de professores, dificulta a continuidade de currículos de formação de professores com formato bacharelesco, obrigando-os à reinvenção de trajetórias formativas, né? Isso aqui é uma discussão, essa questão das licenciaturas que tem um caráter do 3 mais 1, né? 3 anos de bacharelado mais um de licenciatura, é uma discussão que desde as diretrizes de formação de professores de 2002 vem sendo problematizado, né? E aí, essa é uma questão que eles agora marcam bem no sentido de diminuição, inclusive, da carga horária teórica dos cursos, né, naquela divisão dos grupos. Por estar em andamento, nos traz o desafio de encontrarmos brechas para promovermos as fissuras e outras narrativas. Podemos contribuir tanto para a reprodução quanto para a transformação social, a depender da escolha que fizermos. Né? Eu acho que esse aqui é o grande desafio. Né? Esse projeto ele já está aprovado, ele já está em andamento. Né? O que a gente precisa agora é ver como é que a gente pode diminuir os prejuízos, né? Diminuir os impactos dele nas formações de professores, né? Procurando brechas, né? Como eu coloco aqui, encontrarmos brechas para a gente poder atuar, agir, né? Criar, promover fissuras, separações entre essa proposta e o modelo de formação que a gente acredita. Né, e assim construir outras narrativas, apesar de todo esse cenário desfavorável que a gente tem no nosso país atualmente. Então, essas eram algumas das coisas que eu gostaria de compartilhar com vocês, né, para viabilizar esse debate, e agora agradeço a atenção e me coloco à disposição para a gente conversar um pouco mais sobre isso. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Simonton, por vossa apresentação. Foi clara, concisa, né? Apresenta esse percurso autoritário que tem se instalado desde o golpe partidário, político, midiático do Brasil, em 2016, com a derrubada da presidenta legitimamente eleita Dilma, e hoje a gente elucida um governo fascista que temos aqui nesse país. Então, parabéns pela sua apresentação, professor. Eu acho que contempla muito o que nós queríamos discutir enquanto grupo de pesquisa, né, de educação química, de educação de modo geral. Daí eu abro agora a sessão para as pessoas que querem falar, dar as suas contribuições ou até mesmo pergunta. Eu sugiro fazermos blocos de 3 pessoas, cada pessoa teria 3 minutos e você faria suas observações. Pode ser assim, professor? Ok. Então, abertas as inscrições para quem queira falar, tirar dúvidas. Alguém vai se inscrever? Mara. Tem algumas provocações aqui no debate, ou no chat, que são bem interessantes, professor Simon. De repente, você poderia dar uma olhada enquanto estamos montando aqui o primeiro bloco para comentar. Michele. Para fechar o bloco, eu vou me inscrever. Então fica Oi, Mara, primeiro Mara, depois Michele, depois eu. tá certo. Michele, Mara, fica à vontade. Aliás, 3 minutos.
Vocês estão conseguindo me ouvir, gente? Que a minha internet está bem ruim. Estamos. Pronto. Então, não vai contar 3 minutos agora, não. Peraí, não conta, não. Primeiro, eu gostaria de agradecer ao professor Simonton pela palestra. Muito obrigada. Sua fala foi muito esclarecedora, né? É muito bom a gente ver Cortou. dialogar e às vezes a gente se sente sozinho. Então, é muito bom. Oi, estão me vendo? Agora Conseguiu? sim. Sim. Pronto, então não conta de novo. Não Fica à conta, vontade, não. Mara, fica à vontade. Na hora que for para contar a pergunta, eu falo, agora você conta meus 3 minutos. Ok, eu farei Então, isso. de novo, muito obrigada, professor Simonton, pela palestra, né, que você deu. É muito bom a gente ver colegas, né, da área de educação discutindo sobre educação. Muitas vezes a gente se sente muito sozinho, né, às vezes meio que abandonado nos nossos espaços quando a gente tenta dialogar com outros colegas. Então, é muito bom a gente ver que tem profissionais qualificados que discutem essas questões de formação de professores, assim, da forma que o senhor discutiu. Então, assim, eu agradeço demais pelo PEC. Os alunos da gente que estão vendo essa palestra, eu espero que tenham aprendido. Muitos provavelmente devem ter falado assim, olha, bem que os professores da área de ensino ficam cutucando sobre isso, né? Olha lá e tal. Então, é muito bom. Agradeço demais a colaboração nesse grupo e também agradeço a todos de outras instituições que estão participando, dialogando com a gente. Parou? Agora você pode começar a contar minha pergunta. Pronto, pode me dar os 3 minutos agora. Parou, gente? Travou? Travou? Não, tá tudo bem, Mara, pode ir. Ai, pronto. Então, vou lá. Quando você sinalizou, né, sobre essa questão da BNCC, que ela veio com 3 presidentes, né, que se tornou essa coxa de retalhos, e para mim parece mais um texto Frankenstein, né, que a gente percebe que tem pouca profundidade mesmo teórica, onde a gente enfrenta esses ataques que tem hoje da educação pública, né, e agora muito fortemente no ensino superior público, que cada vez mais a gente está sendo atacado, retirando direitos, e é algo que está posto, né, e da forma como foi posta, então é muito difícil. Então, diante disso, como está configurada essa versão final desse atual parecer, dessa formação, que desconsiderou a contribuição de pesquisadores da área de formação de professores, que no Brasil nós temos excelentes profissionais que fazem pesquisas robustas, né, dentro dessa área, eu pergunto, como nós, enquanto instituições de ensino superior, a gente pode questionar esse documento e começar a promover ações para não deixar precarizar a formação dos licenciandos? Ok. Então, professora Michele? Obrigado, Mara. Michele Bortolai, o microfone. Oi, dá para me ouvir? Sim. Pronto. Não é bem uma pergunta que eu queria colocar, mas antes de colocar essa questão para a gente discutir um pouco, eu queria agradecer ao Simonton pela presença dele no nosso grupo. Gostei muito da sua apresentação, foi muito esclarecedora e traz para a gente sempre motivação para a gente continuar lendo e aprendendo, né? A gente nunca está pronto, a gente nunca está formado, a gente está sempre num processo de formação. E eu li os documentos que foram sugeridos para a gente discutir aqui hoje, e eu fiquei muito intrigada com uma questão que traz, dentro do texto, falando sobre a questão da avaliação, que ela vai ser utilizada para avaliar o professor dentro da sua profissionalização, enquanto docente já formado no seu... a partir da formação inicial, depois que ele já começa a trabalhar, ele vai ser constantemente avaliado. Tem o professor na sua faixa inicial, o professor líder, o professor já experiente, aí eu queria que a gente discutisse um pouquinho sobre isso, porque o professor está constantemente sendo avaliado, né? E isso é uma coisa muito importante da gente
discutir, porque isso já vem acontecendo na rede pública de ensino, e parece que vem com mais afinco agora, né? Então, eu queria trazer esse ponto para a gente discutir um pouco. Ok, professora Michele. Obrigado. Então, sou eu agora. Professor Simon, mais uma vez, parabéns pela sua apresentação. E muito me indaga porque é um dos pontos que eu mais tenho me debruçado é sobre a formação de professores, quando nós tínhamos lá em 2015 a resolução número 2 de 2015, e agora a gente tem a resolução número 2 de 2019, né? A gente já havia comentado sobre isso, no sentido marqueteiro mesmo e mercadológico, quando nós temos duas resoluções que coincidem, inclusive, o seu número no Conselho Nacional da Educação. Então, pensar também sobre essa proposta, porque 02, às vezes a gente pensa que nem tem essas implicações, mas tem sim. Eu fico pensando que a gente utiliza muito o termo resistência. Eu acho que nós temos que resistir mesmo. Eu pergunto, quando a universidade ela tem se distanciado para a elaboração das políticas? Resistimos, mas o que é que a gente tem apresentado enquanto contraproposta? Quais possíveis pensamentos e reflexos dessa base para a educação básica? Porque vai ser vai refletir na educação básica essa base de formação inicial. E a gente ainda vem aí com uma base continuada, sem saber o que aí irá acontecer, né, nessa base, nas bases que estão sendo aprovadas. E principalmente quando a gente já tinha no curso de licenciatura em Química um discurso voltado totalmente para o tecnicismo, né? E isso a gente já, do ponto de vista histórico da formação de professores, nós já nos contrapunha há muito tempo. E para mim parece que a gente está tendo um retorno, não sei. E por fim, eu fico me perguntando, neste duelo público-privado, como pensar essas bases no contexto de uma pandemia? Pensar o currículo, pensar o processo de formação, quando a universidade ela ainda não sabe nem o que fazer. Não tem uma referência, inclusive em tempos de pandemia, para uma própria base. Estamos aí e que algumas universidades ainda estão com essa briga. Tempo remoto, não tem tempo remoto. É do que é educação à distância, o que é educação remota. Enfim, nós temos esse duelo e eu queria tentar trazer essa discussão amarrada com a base de formação inicial. E obrigado. Passo a palavra para o senhor. Então, vamos lá. Eu vou tentar mais trazer alguns pontos para a gente pensar algumas problematizações, né? Porque as respostas, eu acredito que elas ainda não existem ou não existe a resposta. Nem é bom que exista, né? Existem possibilidades e aí a gente vai construindo a partir das narrativas que a gente escolhe, que a gente vai ajudando a construir também, né? Em relação, como questionar o documento, né? Acho que foi a primeira pergunta que Mara coloca e como a gente pode, a partir disso, pensar, né, a efetivação dessa base, que ela já está posta aí, a gente vai daqui a algum tempo ser cobrada por ela, né? Eu acho que a gente está, de início, num contexto favorável. A pandemia não só tem coisas ruins, né? Eu acho que ela também, um dos pontos positivos dela é que ela vai colocar, na minha opinião, em suspenso esses processos de implantação, se é que já não estão, né? Eu acredito que a gente vai ganhar um tempo aí, só que em relação a essa implementação, possivelmente esse prazo vai ser prorrogado, né? Em virtude dessas condições excepcionais que estamos vivendo. Só que aí, por outro lado, eu acho que a gente precisa usar esse tempo para se articular, para também pensar, porque esse jogo, a gente sabe que currículo é disputa, né? E esse jogo talvez tenha sido virado justamente pela articulação que foi feita por esses movimentos, resumido na figura do Todos pela Educação. Eles começaram a demarcar o espaço desde 2016. Assumiam um ministro novo, eles marcavam uma audiência e iam lá conversar. Começaram a produzir pesquisas, começaram a produzir eventos, começaram a sugerir indicações, inclusive
Kizzy até coloca aqui no chat, né, que a própria composição do CNE hoje, ela é 100% de pessoas vinculadas aos grupos empresariais. Ela ressalta aqui que isso acontece já desde do PNE. Eu estou me referindo muito a 2016 por conta do movimento da BNC, né? Mas se a gente quiser voltar um pouquinho, realmente, desde o PNE, né, que foi desse 2014, que 2013, 2014, a gente já vê esse movimento, e ele foi se intensificando, eles foram se articulando mais, eles foram marcando e fechando o território para poder dar essa virada, né? Talvez tenha faltado um pouco de nossa parte essa contra-articulação, no sentido de também articular, de fazer. A gente fez alguns movimentos, discussões, algumas associações emitiram notas, mas talvez, né, esse movimento não tenha sido suficiente para isso. Então, acho que a primeira coisa em relação ao que a gente vai ganhar esse tempo para a gente começar a pensar sobre ele. Eu acho que uma das estratégias é a gente ler, ler bastante, debater bastante e começar a procurar também um pouco esses pontos de virada. Vou dar um exemplo. A própria ideia de competência, né? Há vários entendimentos, inclusive se a gente quiser pensar do ponto de vista teórico, a gente tem três grandes correntes ou matrizes para a leitura das competências. A gente tem uma americana, uma inglesa e uma francesa, e cada uma vai dar uma ênfase. Se a gente pega a literatura, né, de cunho mais francês, vai parte dos estudos de Piaget, uma perspectiva de competência mais cognitivista, relacionada ao saber fazer, à questão dos processos concretos das operações mentais, né? Se a gente pega uma perspectiva mais inglesa, já vai uma visão de competência mais funcionalista, né? Uma perspectiva americana já é um cunho mais comportamental, de treinamento. Então, assim, são várias as leituras possíveis. Então, eu acho que o que a gente precisa é, munido dos referenciais, dos estudos que a gente já tem, né, que vem sendo produzidos ao longo do tempo, sobretudo nessas 3 últimas décadas, na área de formação de professores, né, que a gente se debruce sobre a análise detalhada, né, desse documento, e que a gente comece a pensar quais seriam os pontos de tensionamento, os pontos de virada, né, até porque, embora eles tenham tentado cercar a proposta para que essa tradução ela não seja desvirtuada, né, a tradução da política na prática, a gente sabe, né, os estudos, por exemplo, do próprio Stephen Ball vão mostrar do seu ciclo de políticas que as políticas elas vão se configurando de muitos outros jeitos, né, para além daquele que está instituído na política, no papel, para além daquilo que está no papel. Então, eu acho que essa seria... a gente primeiro precisa ter clareza, né? Eu acho que esse é um momento para a gente, muito embora não, do ponto de vista material, talvez não seja concreto material, ele não seja um momento de melhores condições para a gente, mas eu acho que é um momento para a gente começar a fazer essas análises, se fortalecer, para que quando voltem as atividades presenciais, ou para quando a gente comece a ser cobrado por essas políticas, pela implementação dessas políticas, a gente tenha algumas construções, né? E para isso é muito importante as articulações coletivas, né, com todos os setores envolvidos, né, não só daqueles que pensam a educação, mas daqueles que também fazem, né, no contexto dele. Então, a gente precisa tornar essa discussão, ela, como é que eu posso dizer? Torná-la mais familiar, no sentido de que a gente possa conhecê-lo intimamente, possa se apropriar do que diz esse documento, para, inclusive, poder se contrapor a ele. E não há, na minha opinião, outro caminho para isso, senão a gente parar e estudar, né? Se debruçar. Há muita produção aí na área do currículo, na área da formação de professores, que pode ajudar a gente a esclarecer, né, o detalhamento, a conhecer os pontos mais minuciosos dessa proposta, né, para que a gente também possa ter a nossa proposta, a nossa versão da BNC. Né? Uma outra coisa que é bem complicada nesse modelo é que se troca-se um modelo de racionalidade técnica, né, que tem alguém aqui falou que justamente é essa grande luta nas licenciaturas de romper, né, com esse modelo de racionalidade técnica, e aí se propõe
um outro modelo de racionalidade técnica baseado nas competências, né, no currículo por competências. Então, parece que a gente está trocando 6 por meia dúzia. Em relação à avaliação dos professores, eu acho que eu já falei um pouco da pergunta de Mari e de Kaique nesse primeiro comentário, né? Em relação à pergunta de Michele, né, é uma coisa que já, na verdade, Michele, essa política de avaliação, ela já as tentativas de implementá-la já vêm há algum tempo, né? E ela vinha sendo barrada, e agora eu acho que essa nova política vai ser o momento oportuno para escancará-la, né? Então já tem, a gente vê em vários níveis da administração, né, políticas de premiação, professor nota 10, 14º salário, né? E do ponto de vista das avaliações de larga escala, né, houve de início, se a gente pensar com o Saeb, com o PIS, houve tentativas de comparação entre escolas, né, de fazer ranqueamento, inclusive o próprio Enem, né, as escolas acabam fazendo esse ranqueamento e a gente vê, primeiro lugar nisso, primeiro lugar naquilo. Então, há um movimento que é governamental, no sentido de política pública, mas há também um movimento, muitas vezes, dentro desse imaginário social que acaba absorvendo e, e consolidando, ou repetindo essas ideias, né? E aí, o que é que eu espero disso? Eu acho que vai haver agora, se é que já não está acontecendo, né, o desenvolvimento dessas políticas no sentido de estar sendo pensados ranqueamento, possivelmente a gente deva ter rankings de professores ou tipos de professores, né, para os quais, porque para poder, tendo a avaliação, vão precisar ranquear no sentido de dizer quem atinge e quem não atinge esse modelo. Então, possivelmente, a gente tem, além das premiações, né, e da penalização também daqueles que não atingiram, a gente começa a ter categorias, como a gente já tem um pouco disso nas políticas de ensino superior, né? Se a gente for ver, a gente tem professor produtividade, professor disso, professor daquilo, entre os pesquisadores, né? E todo mundo se orgulha, inclusive, de colocar nos seus currículos que é professor produtividade A, B, C, do CNPq e da CAPES. Então, eu acho que esse movimento, até porque ele já acontece no ensino superior, na pós-graduação, ele deva chegar agora para a educação básica, inclusive financiamentos para escolas, projetos e repasse de recursos, possivelmente obedecerão a esses critérios. E aí vai só, na minha opinião, acentuar as desigualdades. As escolas que têm mais dificuldade continuarão com suas dificuldades, ou essas serão agravadas, e aquelas escolas que conseguem desenvolver um trabalho de forma mais, não seria adequada a palavra, mas um trabalho mais sistematizado, mais organizado, essas continuariam, ou não necessariamente organizado, sistematizado, né? Ou um trabalho que atende melhor aos resultados das avaliações, porque uma coisa que pode acontecer, começar a acontecer, é as escolas virarem centros de treinamento para as avaliações em larga escala, né? E ao invés de estar pensando currículos, né, de formação humana, né, mesmo integral, a gente está pensando em treinamento de habilidades para as avaliações de larga escala, como aconteceu, por exemplo, nos Estados Unidos, a época em que foi feita a reforma curricular. Obrigado, professor Simon. Partindo para o segundo bloco, nós temos aqui perguntas no chat. O professor Tiago, ele diz, grande preocupação, já vivemos diariamente lutando nos cursos de licenciatura em Química para romper com este modelo de formação baseado na racionalidade técnica. Como vamos continuar com este trabalho de formação se este documento vai de contra as nossas concepções pedagógicas? Às vezes eu tenho a sensação de que estamos regredindo, é preciso existir. A professora Keliana fala, a implementação efetiva da base está sendo um desafio em plena pandemia no atual contexto histórico. Que implicações a base sofrerá no contexto pós-pandemia, sobretudo no contexto da formação de professores? Aí essa foi só a pergunta da Mara, e eu passo a palavra para o professor Anderson. O Anderson?
Ai, acho que agora eu tô ouvindo. Tá me ouvindo? Sim, estamos. Ai, massa. Primeiramente, eu queria agradecer a oportunidade de participar das discussões desse grupo novamente. Parabenizar o professor Simonton pela fala. Acho que contempla muito, ele faz uma abordagem bem bacana, diferente de um estudo que eu já tinha feito sobre o documento. A minha pergunta, gente, é para o professor Simonton. É Simonton? Tá correto? E para os outros professores envolvidos aqui também, né? A partir desse documento da resolução, eu queria saber como é que vocês observam essa questão de centralidade na prática, né, como se fosse algo que se sobrepôsse à questão da formação teórica, dentro das práticas como componente curricular e dentro dos estágios, considerando que o estágio supervisionado ele já vem perdendo essa característica de componente curricular há um tempo, né, desde 2015, e nesse novo documento ele já vem claro, nesse grupo 3 que eles colocam, né, que eles colocam 800 horas como prática pedagógica e definem bem que 400 horas são para práticas pedagógicas, práticas como componentes curriculares, que eu acho que também que é algo novo, que a gente ainda tem discutido bastante, né? Que a gente tem tentado entender melhor o que é. E 400 horas para estágio supervisionado. Então, assim, já percebam que de 2015 para cá, o estágio ele já começa a perder, ele já é suprimido o termo curricular quando a gente se refere a estágio supervisionado. Então, a leitura que a gente já tem já é que, basicamente, ele caminha para um campo de execução da prática, né? Eu queria saber como que a gente olha e pode refletir sobre isso, pontuando também as novas condições que o documento coloca, né? Que o estágio supervisionado, bem como com as práticas, é um espaço em que todos os professores do colegiado eles vão ter que estar passando. Então, assim, para ver como é que a gente pensa isso enquanto ação formativa e estruturação de currículo nos cursos de licenciatura. Acho que é isso. Só para fechar esse bloco, a professora Midian pergunta: é possível, na sua opinião, a universidade se opor à adequação a essa normatização, assim como foi feito em relação ao Futurice? Então, professor, passo para o senhor essas pequenas indagações. Então vamos lá, né? Na verdade, a defesa, o documento ele defende todo o tempo a questão da prática, a centralidade da prática, né? E aí defende a centralidade da escola também como locus de formação, né? E fala que, né, essa prática ela se dá no curso de formação, como o Anderson, né, colocou mesmo nas horas de estágio e nas práticas dentro dos componentes curriculares anteriores ao estágio. E aí, assim, a grande questão que eu acho que a gente precisa pensar aqui não adianta a prática pela prática. Né? Não adianta, não é só o fato do sujeito estar na escola, né, observando a prática, ou vendo, né, a prática, que essa prática vai ser suficiente para formá-lo enquanto profissional. E aí é necessário a gente trazer o conceito de praxis, né? Paulo Freire discute isso bem, que a gente precisa refletir sobre essa prática, né, para pensar uma nova prática, pensar o que é uma transformação desse contexto, desse cenário, a partir dessa reflexão. Então, se a gente só garantir o acesso às práticas, seja na disciplina, seja no estágio, né, o acesso à escola desde o começo, mas isso não for acompanhado de uma reflexão sobre esse saber fazer do professor, talvez, não vou dizer que não adianta, mas talvez pouco ajude a esse profissional. Ele vai aprender, talvez, só consolidar o que ele já sabia, porque diferente das outras profissões, né, o professor, quando ele começa a sua formação inicial, ele já vem com uma bagagem de 12 anos de educação básica, pelo menos, então ele já sabe o que é escola, ele tem vivência do que é escola, do que é educação, do que é professor, do que é aluno, né, e aí o que falta a ele é justamente se colocar nesse outro lugar agora de profissional e refletir, né, sobre essas questões e pensar em propostas. Então, talvez não, se falta essa reflexão, né, essa praxis, o que vai acontecer? Possivelmente só vai servir para sedimentar os modelos que já se tem, as crenças que se tem sobre a docência, né, o aprendizado, possivelmente, de algumas técnicas, de algumas competências, né, que são estipuladas pelos projetos pedagógicos,
né? E aí vai realmente se configurar esse processo, esse projeto que foi pensado pela BNC Formação. Então, acho que a gente precisa pensar nos nossos projetos, né, educativos, justamente essa centralidade da reflexão na prática, né? Pensar sobre a prática, na prática, a partir da prática. Né? Eu acho que essa seria talvez um caminho para a gente pensar. Em relação à mediana, eu acho que a gente precisa se opor. Né? A gente já tem feito esse movimento, né, através de notas, através de algumas discussões. Eu acho que essa própria discussão aqui é uma forma de oposição, né? Mas a gente precisa, acho que, se debruçar, pensar em outras estratégias, se debruçar um pouco mais, se articular melhor, né? Porque, como já colocaram aqui no próprio bate-papo, essas estratégias, essas políticas, elas não são de agora, né? Acho que foi a Ana Cláudia que ressaltou aqui que o Todos pela Educação ele surge em 2005, né? A gente tem citado 2014, né? PNE 2016, porque é quando isso ganha as tintas elas são reforçadas, né? E esse projeto ele é de forma mais agressiva desenvolvido, né? Mas a gente sabe que a origem dele é bem anterior a tudo isso, né? Que a gente vem a esse contexto, a emissão, a produção, na verdade, desses documentos. Acho que é isso. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui no chat. O professor Tiago, ele fala: há um forte risco de que o ensino médio seja desqualificado devido à exclusão de disciplinas como física, química, biologia, sociologia, história e outras que colaboram para o desenvolvimento de um conhecimento científico sólido e a promoção da alfabetização científica. Como o senhor enxerga esta precarização do currículo na área de ciências naturais? Na verdade, eu acho que a gente está focando aqui nas ciências naturais, né, mas, na verdade, isso há todo o currículo ele é pensado a partir de um modelo de mundo, uma visão de mundo, do modelo de educação, do modelo de sujeito que a gente quer formar. Né? Então, para mim, vem se delineando de forma muito clara as intenções de qual seria o projeto, as intenções do projeto que seria reservado à classe trabalhadora, né? Seria o que? Justamente a de técnicos, no sentido de que a gente forma mão de obra para o mercado de trabalho, não para o mundo do trabalho, né? Porque existe uma diferença. Quando a gente fala em mercado de trabalho, a gente está alinhando essa formação ao que é exigido, que é demandado pelos movimentos econômicos, né, pelas relações de trabalho, são reduzidas a isso, né, então a gente descarta uma formação humana, outras questões que são importantes para essa formação da pessoa. E aí, essas reformas, né, e inclusive essa do ensino médio, eu acho que a ideia mesmo é formar para o mercado, né, para as exigências, para a gente ter técnicos e, e diminuindo, claro, assim como se diminuiu a carga de teoria da licenciatura, né, dos cursos de formação de professores, também houve uma diminuição, né, por exemplo, das ciências humanas, né, do que poderia ajudar a pensar. No caso das ciências naturais, houve, inclusive, uma desconsideração dos objetos de conhecimento de cada uma das áreas, né? Se reduziu tudo às ciências naturais em nome de um processo de interdisciplinaridade, né? Só que esse processo ele também não é garantido na prática, porque se fala em percursos, né? Que a gente sabe que isso não vai ser garantido na prática, porque por questões estruturais mesmo. A gente não tem, primeiro, nas escolas, se a gente for pensar na escola pública, professores suficientes para todos aqueles itinerários. Segundo, a gente talvez não tenha espaço físico também para executá-los, né? Então, são questões para a gente pensar, né, e ver. Eu acho que essa redução,
eu não queria dizer volta ao modelo que a gente tinha antes de ciências, né? Porque eu acho que ele é uma reedição, né? Então a volta no sentido de desconsiderar as disciplinas e transformar tudo numa área, na tentativa de um arranjo interdisciplinar, mas ao mesmo tempo não é aquele arranjo que se tinha antes, né? Até porque, se vocês observarem, até áreas de alguns conteúdos, algumas áreas que elas foram desconsideradas nesse novo arranjo, né? Na forma como está lá. E aí, assim, a própria estruturação dos eixos que tem na área de ciências da natureza, se a gente observar, eles atendem, se fala em desfragmentar, mas, ao mesmo tempo, a própria proposta fragmenta, quando ela cria 3 eixos, e cada eixo diz respeito a uma área de conhecimento. Um bloco desses conteúdos é de química, se a gente for ver, eles colocaram outro nome, mas se a gente for ver os conteúdos que estão lá, seriam um bloco para conteúdos de química, um bloco para conteúdos de física e um bloco para conteúdos de biologia, ou ciências, né? Então, é um projeto até um pouco confuso. Rafa? Oi, gente, boa tarde. Boa Eu tarde. sou a Rafaela Lima. Primeiro, Simon, te parabenizar, né, por essa fala, que foi, assim, bem importante nesse momento. A gente vive nesse processo de mudanças e ter esse diálogo, né, com pessoas outras, inclusive de outras instituições, com outros olhares, com outra realidade, é importante a gente poder dialogar, para que a gente não fique sempre no campo da nossa instituição. Então, é um momento bem importante. E agradecer também, né, pela participação, não só dos nossos estudantes, mas das pessoas que estão assistindo. Tenho certeza que todo mundo conseguiu, de alguma forma, passar a refletir, se não tinha ainda feito essa reflexão, mas com certeza passar a refletir para fazer uma nova leitura do documento, quem não leu, para outras possibilidades. E aí eu fiquei aqui pensando nesse processo de repensar os currículos, né? Eu estou estudando agora currículo e uma perspectiva pós-crítica de currículo, né, Kaique? E aí, repensar os currículos, e a gente passou por isso na UFRB, né, recentemente, que foi essa atualização do currículo na perspectiva da Resolução 02 de 2015. E nós fizemos isso e já estávamos, na verdade, envolto na discussão e na aprovação, na iminência da aprovação da BNC, quando a gente consegue terminar a formulação do currículo na UFRB, é o momento também que a BNC ela é aprovada de formação. Então, a gente já entra em um novo currículo de modo, vamos dizer assim, desatualizado. E aí, a gente tem uma grande questão, talvez, que a gente precisa pensar, e aí trazer aqui para essa discussão, não trazer para a discussão, na verdade, mas que a gente possa refletir também, quando o Simon traz essa discussão da BNC, quando o grupo propõe, na verdade, o PEG, essa discussão da BNC, é justamente para que a gente possa pensar também a formação dos professores que formam os docentes, né, os futuros professores, não sei se vocês conseguirem entender. Porque a gente trabalha a BNCC, né, normalmente no curso de licenciatura em Química, a gente tem trabalhado a BNCC, seja nas disciplinas de prática pedagógica, nas disciplinas de estágio, mas a gente também precisa de momentos que discutam a formação do professor que está formando esses futuros professores. Porque, por exemplo, a gente está no curso de licenciatura em Química, a gente tem essa diversidade agora, essa mudança para a área de ciências, né, da natureza, essa não fragmentação, que é a própria fragmentação, como o Samito acabou de falar, e a gente tem muitos professores que não conhecem nem discutem a formação de professores e nem discute a atuação desses professores na educação básica. Então, essa possibilidade de discutir, e aí, quando a gente tem a participação de professores de outras disciplinas, para além das disciplinas de ensino, que aqui eu vi que a gente estava representado o professor Luciana, o professor Gilberto, o professor Yuji, é um momento, assim, importante que a gente possa também dialogar com os nossos pares, porque estamos no curso de formação de professores, e eles precisam conhecer o que é a BNC, para que isso não fique, não ocorra uma formação de modo isolado e de modo desconectado, né? A licenciatura, pensar que estamos formando professores.
Então, é parabenizar mesmo pela fala. Na verdade, eu não tenho nenhuma pergunta a colocar no momento. Eu acho que fui contemplada nas perguntas que já foram feitas por Anderson, Mara e afins. E parabenizar pela excelente fala e dizer que a gente precisa fortalecer dentro da UFRB e aí, ainda mais essa discussão da BNC e como a gente vai adequar mais uma vez o nosso currículo, né? Adequar no sentido de, não é nem adequar, como a gente vai repensar o nosso currículo para que ele consiga atender às demandas, tanto as demandas curriculares, mas as demandas de contexto, né? E aí, quando a colega coloca currículo e identidade, é justamente como é que a gente vai trazer a identidade que a gente precisa na formação desses professores que nós estamos formando no Centro de Formação de Professores. A identidade da UFRB, a identidade do Recôncavo, das escolas que a gente tem, né? Essa região é repensar. A gente nem bem implantou e a gente precisa repensar o nosso currículo. Mas a gente também precisa, e aí que eu acho que a gente bate sempre nessa discussão, que não é simplesmente aceitar o que está posto, né? Que a gente possa também reconfigurar, que a gente possa repensar e enfrentar também a BNC, no sentido apenas de não aceitar tudo. Quais são as mudanças que a gente pode trazer? Aí, Simon, quando ele coloca algumas possibilidades, por exemplo, o que é competência, né? Então, não há uma definição do que é competência, a gente pode partir por diversos campos. Então, eu penso que é nesse sentido de enfrentar mesmo para repensar esse currículo, repensar o currículo na formação de professores, para que isso possa, no chão da escola, chegar às mudanças. Então, é isso. Rafaela, você traz aí uma questão bem interessante que, por exemplo, a depender do entendimento que a gente tiver de competência, isso vai mudar a característica do nosso projeto de formação também. Como eu falei, eu citei 3 possibilidades aqui de entendimento de competência. A depender da escolha que a gente faça, a gente pode reforçar ou se afastar desse modelo proposto, né? Por isso que a gente precisa ter clareza sobre as escolhas, por isso que eu disse, temos que estudar e discutir bastante. Eu acho que é uma tarefa que a gente precisa investir agora. Em relação à identidade e autonomia, né? Que são duas categorias bastante caras às discussões curriculares, né? Tanto as políticas quanto as práticas curriculares. Esse projeto, ele parte de uma perspectiva de neutralidade, não há preocupação com construção de identidades, né? E assim, as proposições dele, inclusive, quando ele cria grupos de conteúdos, quando ele define carga horária, tempo de duração de curso, então a ideia do projeto é justamente ter uma padronização, uma homogeneização. Não há uma preocupação com construção de identidade e nem muito menos com autonomia, né? É meio que, em outras palavras, é assim, olha, o projeto é esse, vamos executá-lo, né? Então, a sua autonomia, a identidade é esta, existe essa identidade fixa, né, já projetada, neutra, porque ela serve para todo e qualquer professor que atua em todo e qualquer contexto, em qualquer lugar do país, né? Porque o Brasil, ele é um país de características muito semelhantes, né? Uma dimensão também muito pequena do ponto de vista físico e geográfico, então é super tranquilo a gente definir, né? Um projeto de identidade profissional que atenda a todos os professores em todas as suas realidades, né? E que e não precisa pensar, não precisa ter autonomia para isso, né? Acho que o que está por trás desse modelo é heteronomia, seria justamente o contrário, é você ser guiado pelo que define as políticas públicas, pelo que define a gestão da educação, a gestão central, digamos assim, né? A gestão federal do que está definido, e é isso que a gente precisa ter para que a educação ela caminhe. E eu fico perguntando, a gente não vai ter nem carga horária para pensar essas especificidades regionais, locais, porque o projeto ele já vem tão formatado que se a gente conseguir o desafio, né, de cumprir as exigências de cada grupo desse, no pouco tempo que se tem, eu acho que já é uma vantagem. Talvez o nosso ponto de virada seja em como a gente vai cumprir essa carga horária,
né? Porque aí a gente pode reinventar, a gente vai poder pensar outras leituras, outras configurações, né? Professora Michelle, ela fala para discutir como pensar a centralização de uma base curricular e desconsiderar as diferentes regionalidades e condições sociais e econômicas do território brasileiro. Eu acho que eu tentei falar um pouco sobre isso, né? Nessa resposta eu tinha lido, não é do chat, né? Eu já tinha lido e tentei comentar um pouco sobre isso, né? Nessa. Rayana, ela faz aqui uma explicação. Há também uma forte preocupação com os professores já formados que estudaram anos, tiveram uma ótima formação nas universidades públicas ou até na mesma privadas, mas hoje se deparam com políticas que desconstroem todo o aprendizado de sua formação. Isso representa a desvalorização dos professores que desempenham muito bem seu fazer pedagógico em sala e agora têm que seguir um modelo contrário à sua formação, inclusive com discussões contrárias ao que defendemos. Me refiro àqueles que pensam em educação democrática. Ok. Certo. Mais alguém, pessoal, quer fazer alguma contribuição, pergunta? Eu fiz uma pergunta, Kaique. Ai, Bate. deixa eu me ver. Ah, tá aqui. Desculpa, Mara. É que estava lá para baixo. Mara, me incluo nesta situação. Muitos professores foram formados no modelo racionalidade técnica, o 3+1. Entendo que é muito difícil desconstruir a nossa formação inicial, por isso acredito que a formação continuada é muito importante para o fortalecimento da profissão professor. Mas como solidarizar alguns colegas que não veem essa necessidade? Mara, esse é um desafio, né? Porque, assim, você coloca que muitos foram formados, e aí eu diria, muitos continuam sendo formados, porque se a gente fizer uma análise, vou falar dos cursos de Química, que são cursos que eu tenho dado aula bastante nesse curso e tenho acompanhado as discussões mais nessa área também por motivos pessoais, né? Mas o que é que a gente observa? Já dei uma olhada, eu e outros colegas, está aí a professora Michelle, que também já fez essa análise, né, e que é licenciada em Química. Se a gente dá uma olhada nas matrizes curriculares dos cursos, a gente não houve avanço. No Brasil, os cursos continuam sendo 3+1. A diferença é o quê? Que a gente retirou do último ano as disciplinas pedagógicas e espalhou devido às diretrizes, né, desde 2002, a gente foi diluindo, os estágios não ficaram só no final, foram né, do meio do curso em diante, né, tem algumas atividades assim, mas a gente continua com a lógica bacharelesca, né? Se a gente, por exemplo, como é que é feita qualquer reforma curricular, pelo menos as que eu já participei das licenciaturas. Geralmente, quando se tem bacharelado e licenciatura, ou até quando não se tem, os bacharéis definem quais são as disciplinas, ou já tem aquelas disciplinas consagradas que precisam ter. Vou dar um exemplo, na química. Se pega todas as químicas, orgânica, inorgânica, físico-química, se enche tudo isso, aí o tempo que sobra, aí tem que botar disciplinas pedagógicas. Aí bota didática, em alguns lugares coloca currículo, né, coloca política e gestão, aí coloca os estágios, porque tem que ter, porque é licenciatura, né, mas tenta se... E aí, quando a gente vai pesar essa carga horária, a gente tem... Eu já fiz esse cálculo no curso que eu dou aula, a gente tem 85% de disciplinas do bacharelado e o resto aqui é de licenciatura, mas o curso é de formação de professores. E aí a gente precisa, eu acho que repensar, inclusive, esse modelo, porque ele nem, pensando nos currículos dos cursos de licenciatura em Química, eu acho que a gente nem se aproximou ainda da resolução 2/2015. Né? A gente não conseguiu ainda nem romper com fazer a separação do que seria o perfil do bacharel e o que seria o perfil de um licenciado. Porque eles, se são cursos diferentes, se são habilitações diferentes, é porque são campos de trabalhos diferentes e que precisam formações diferentes.
né? E aí há uma grande dificuldade, e aí eu acho que a gente erra, Mara, um pouco também nas próprias universidades, né? A gente, por exemplo, tem lugares que só tem curso de licenciatura, mas nos concursos, a maioria dos professores no perfil do concurso são bacharéis, né? A divisão, às vezes, de departamentos, cursos que são só de licenciatura e que tem departamento de pura e de ensino. Eu não entendo, se o curso é só de ensino, teria que ser tudo de ensino e não ter diferença entre pura e ensino, até porque essa divisão entre pura é complicada, esse conceito do que seria uma disciplina pura e do que seria uma disciplina aplicada, né? Então, a gente precisa estar revendo essas questões, né? Eu acho que a licenciatura ela precisa ter cara de curso de formação de professores e nos preparar de fato para a realidade complexa da educação. Não vou nem dizer da sala de aula, porque enquanto licenciado a gente pode atuar em espaços não formais, né? Em outras propostas, mas precisa ter a cara da educação. Infelizmente, até no curso de pedagogia encontra essa dificuldade, né, que muitas vezes ele tem, a gente vê muitas disciplinas mais fundamentos, coisas, e às vezes falta pouca discussão de sala de aula ou de ensino, digamos assim, né? Mas são desafios que a gente tem. Eu acho que o currículo é isso, a gente conseguir equilibrar, né, questões de identidade, de autonomia, de perfil formativo, né, são desafios que a gente encontra e eles vão ser e não, acho que a gente não há uma resposta definitiva, né? A gente vai construindo consensos possíveis a cada momento, porque currículo é disputa, né? Então a gente vai estar disputando projetos, né, a todo o tempo e construindo alguns consensos, construindo algumas propostas possíveis. Temos aqui mais umas outras perguntas, inclusive da própria Mara, quando ela diz como vai ser isso? Pois nos NDE, o núcleo docente estruturante, a maioria dos cursos de licenciatura são formados por professores específicos e pouco da área da educação. Aí, entrando um pouco nisso, quando eu cheguei na UFRB, eu estranhei quando eu vi quase 9 professores no núcleo docente estruturante e pouquíssimos, inclusive, da área de ensino e ou das outras áreas de conhecimento, que lá nós não temos departamento, né? Na UFRB, nós temos áreas de conhecimento. Então, nós tínhamos representante de química orgânica, química geral, e ensino de química só tinha um e acabou. Aí faz a fragmentação da fragmentação, quando a gente tem ensino, uma vaga no NDE para ensino e outra para estágio. Aí concordo super com o que Mardônio vai falar aqui, que nós precisamos rever o modelo, é uma necessidade para ontem, eu acho que é rever e reescrever novos e outros modelos formativos. A professora Michelle, já passa a sua palavra, professor. A professora Michelle faz, tem uma preocupação ainda maior. Penso em como vamos conseguir atingir um processo de formação continuada com os docentes em atuação nas escolas já há um certo tempo, seja por resistência e mudança, seja por indisponibilidade do tempo para uma formação adequada à BNCC. Professor? Então, Michele, justamente isso. Mesmo para quem ainda não está atuando, né, mas a pessoa ela tem uma história de vida, ela tem um repertório, né? Então, as mudanças elas não se dão do dia para a noite, né? Não há uma diferença entre o instituído e o instituinte, né? Então, está instituída a BNC. Agora, ela vai, assim como a gente conseguiu fazer, precisou de um momento, precisava de um espaço, tempo, para poder implementar a 2015, né? Infelizmente, esse tempo foi abortado. A gente vai precisar também de um tempo e vai ter resistência, porque é disputa. Independente se fosse esse projeto ou se fosse outro, teríamos resistência, porque primeiro, porque as pessoas podem não concordar com esse projeto educativo. Segundo, porque elas têm uma experiência, elas têm saberes, e muitas vezes eu acho que uma das grandes dificuldades de implementação, de reorientação curricular, né, seria justamente desconsiderar a história dos sujeitos. A gente chega com um modelo que a gente acredita que é o melhor, né, porque a gente estudou, porque a gente fez doutorado, porque a gente é aquilo. E a gente desconsidera a história dos sujeitos,
né? E a gente quer apagar, muitas vezes, de uma hora para outra, tudo que o sujeito vivenciou até então, e quer que a partir de amanhã, porque a gente fez uma formação, ele comece a operar com outra lógica, né, dentro de um outro modelo. E não é assim, né? Talvez eu acho que a chave, Michele, para isso seria a gente primeiro partir da escuta do sujeito, da história de vida dele, das crenças que ele tem, né? Porque se a gente não partir daí, pode vir quantas políticas quiserem, né? Talvez até em alguns momentos as pessoas se submetam a essas políticas por conta de uma fiscalização, de uma coisa, mas não é isso que vai acontecer no dia a dia da escola, né? Então a gente precisa, eu acho que o ponto de partida é o respeito à história, à existência do sujeito, a sua história, a sua trajetória, os seus saberes, as suas crenças, e aí a partir daí a gente vai construindo as propostas, inclusive com a participação desses sujeitos, né? Porque uma coisa também que a gente faz muito, você puxou aqui da formação continuada, mas eu queria puxar de novo para a formação inicial, né? Eu vou dar um exemplo. A gente faz, quando vai fazer reforma, por exemplo, de projeto curricular de curso, muitas vezes a gente não ouve os alunos e quando ouve é por último, depois que está tudo arrumado, a gente vai e pergunta se os alunos concordam, mas os especialistas já decidiram. E aí eu pergunto, mas o curso não é para os estudantes? A graduação não é para os alunos que lá estão? Né? Não serão esses sujeitos que vão vivenciar e vão ajudar a construir esse projeto? Então, por que a gente não os escuta? Né? Então, isso é uma questão para a gente pensar. Né? Assim, a BNC Formação ela tem muitos problemas, mas eu acho que ela aponta alguns caminhos também. No momento em que ela aponta a necessidade, por exemplo, de se trabalhar os conteúdos da BNCC, isso é uma coisa, por exemplo, que eu acho interessante, porque nos cursos de graduação, muitas vezes, o conteúdo que a gente estuda lá não é o conteúdo que a gente vai ensinar. Né? Por exemplo, vou dar um exemplo de novo do curso de Química. A gente estuda Química avançada, não a licenciatura, mas a gente não vê, muitas vezes, Química geral, Química básica, que é o que vai se ensinar no ensino médio. E aí, quando o aluno... Eu vejo isso, gente, nos meus alunos de estágio. Quando eles chegam no estágio, que precisam dar aula daqueles conteúdos básicos de Química, eles não sabem os conceitos básicos. E aí eles têm que estudar. E muitas vezes eles têm dificuldade de planejar aquela aula, aquela sequência didática, porque eles não dominam o conteúdo da Química, apesar de estarem concluindo o curso de Química. Né? Então, é uma outra coisa que talvez a gente precise rever, e aí tirar também quais são os pontos que nos ajudam a pensar, né, dessa proposta também. Ela, claro, vai... Muitos pontos a gente vai precisar contrapor, mas eu acho que ela pode trazer também algumas possibilidades para a gente pensar o que já está instituído. O professor Rafael, ele fala, retomando a questão da BNCFP e as possibilidades de gerir e desenvolver os currículos a partir dela, como Simonton vê, a recepção dessa base para aqueles professores que não estão estudando o currículo e nem estão diretamente inseridos na luta para a educação e ensino. Digo isso, pois, vendo o documento, ele parece uma panaceia, um canto da sereia que fala das maravilhas e das possibilidades dessa reforma, mas que, nas entrelinhas, é que se vê os problemas como o Simonton fala. Isso aí é um desafio. Eu acho, gente, nisso eu sou muito freiriano, sabe? Eu acho que a chave para disparar qualquer processo formativo é o acolhimento dos sujeitos a partir do conhecimento de suas histórias de vida, dos seus saberes e a abertura de um diálogo. Né? Eu acho que a gente não pode não ter as respostas, e nem acho porque somos professores, precisamos ter as respostas para todas as questões, mas eu acho que a gente pode ter princípios, né? E esses princípios do diálogo, da participação, da construção coletiva, eu acho que eles podem ser chaves para abrir esses processos e para entender até por que as pessoas pensam desse jeito, por que elas se colocam no mundo desse jeito, porque elas têm motivos de pensar assim e de se posicionar assim. Né? Então, se a gente conhece esses motivos, fica mais fácil da gente pensar em estratégias formativas para se aproximar
desse saber, desse conhecimento e desta pessoa que está fazendo parte do processo. Agora, se a gente chegar com a ideia de neutralidade, a gente trouxe a minha verdade e tenho que empurrar a goela abaixo para os sujeitos essa verdade, esse modelo. Então, eu acho que tudo isso só dificulta. E muitas vezes as resistências que surgem, os desânimos que surgem desse movimento, né? Dessa falta de compreensão, de escuta, porque eu entendo, gente, o processo educativo, eu digo muito para os meus alunos, uma aula é um encontro. Então, quando a gente vai se encontrar com alguém, seja um amigo, um paquera, uma paquera, enfim, um encontro de que ordem for, a gente se prepara, encontro de negócios, há um preparo. A gente pensa na roupa que vai, pensa no que vai dizer. Pode ser que na hora, nada do que a gente planejou antes a gente diga, mas a gente pensa na roupa, pensa, se organiza como vai, pensa no que vai dizer, pensa no que é necessário para que pensa nas estratégias para que esse encontro seja um sucesso, né? Então a gente pensa no outro, se preocupa com o outro, a gente quer agradar o outro, e muitas vezes a gente esquece isso quando está preparando uma aula ou está pensando num projeto formativo. A gente pensa para nós. O que é melhor para mim, o que é que eu acho interessante, a gente gasta mais tempo do programa, da disciplina, naqueles conteúdos que a gente acha mais legal, que a gente tem formação neles, uma formação mais aprofundada, né? E deixa, às vezes, de desconsiderar as necessidades dos sujeitos que estão em formação. Né? Então, acho que talvez, se a gente desviar um pouco o foco de nós e colocarmos o foco para o aluno, né, e nos colocarmos no lugar de mediadores, de organizadores desse processo, por sermos mais experientes, né? Então, eu acho que talvez flua melhor, aconteça melhor. Bom, é isso. Mais alguém tem alguma provocação? A gente vê aqui que o Ricardo, o Mardônio fazem várias provocações, né? Deixa eu só complementar essa fala, né, ainda dessa pergunta de Rafael. E aí, Pois, assim, Rafael, todo esse processo que eu estou dizendo, ele leva tempo. E aí, às vezes, o problema é esse, que a gente não tem muita paciência, muito tempo para esperar esse processo. É muito mais fácil a gente fazer uma reunião ou uma aula e a gente dizer é assim, 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 a partir da manhã todo mundo faz. Né? Então, requer mais estratégias, requer processo. Isso é processo. E, às vezes, o que falta é a gente estar pensando esses processos, né? pois bem. Há 15 dias atrás, nós discutimos, professor Simon, sobre a Base Nacional Comum Curricular de Ciências e da Química, né? Nós tínhamos aí algumas versões que englobava a Química. E aí nós já percebemos em vários encontros, em várias discussões, o que acontece. Nós percebemos que há um apagamento da diversidade, há um apagamento da inclusão, há um apagamento, inclusive, dos espaços não formais, como o senhor já apontou aqui, que o licenciado ele pode atuar nos espaços não formais. Isso foi uma luta, né? Como o currículo é luta, nós estávamos lá tentando que os nossos alunos de licenciatura em Química atuassem nos espaços não formais, e agora que nós tentamos, e vamos ver se vai conseguir, inclusive, espaço para eles estagiarem. O senhor acredita que a Base Nacional de Formação de Professores, ela reforça mais ainda esse apagamento das discussões de gênero, de diversidade, as questões mais atuais, inclusive, da própria sua área de educação especial? Sim, porque no momento em que a gente pensa num projeto neutro de professor ideal, né, não há espaço para o que é singular, para o que é diferente. Né? Então não haveria mesmo, não há tanta necessidade disso ser considerado, porque é garantir as competências, né? Isso no modelo que está posto, é garantir as competências que precisa para o profissional, como se esse profissional não tivesse identidade, ele não tivesse subjetividade, ele não tivesse singularidade, né? Aí, enquanto... Seu microfone está desligado, mas deixa enquanto alguém se pronuncia, né? Eu vou comentar que eu estou lendo atrasado as coisas do chat, acho que alguém pergunta assim, que acho que é... Deixa eu voltar aqui.
Mardônio coloca assim, mas os sujeitos têm essa informação, eles têm essa iniciativa crítica construtiva. Então, ter informação não é ter conhecimento, né? São coisas diferentes. Eu posso saber uma coisa, mas eu não ter me apropriado. Eu sei de várias coisas, mas eu não me apropriei daquilo, eu não tomei aquilo para mim. Então, se eu não tomei aquilo para mim, né, eu não vou reagir àquilo. Vai ser mais uma informação e pronto, né? Mara coloca que houve sempre que nos cursos que os alunos estão sendo preparados para ser químicos e seguindo após. Eu escuto também isso, Mara, né? E que a química é obrigação do ensino médio. Até seria, mas o aluno, se ele não tem essa base, a gente precisa dar, porque a gente está formando professores, e mesmo que ele tenha essa base, a gente precisa pensar com eles sobre como ensinar, porque para ser professor é preciso, né, duas habilidades. Primeiro, saber o conhecimento que a gente vai ensinar, e segundo, saber como ensinar aquele conhecimento que a gente sabe, porque não é só saber o conteúdo que a gente vai ter bons professores. Se fosse assim, todos os bacharéis seriam excelentes professores, né? Porque sabem o conteúdo. Né? Os pesquisadores seriam grandes professores porque sabem o conteúdo em nível até avançado. E a gente sabe que isso não é verdade. E quantas vezes já não ouvimos falar, aquele professor sabe, mas não tem didática. Então, Exatamente. E Gilberto coloca aqui, né, que muitas vezes o curso é formado para compor disciplinas para professores, não pensando no perfil formativo dos alunos. Isso é verdade. Pensando na carga horária também, porque se diminuir, se tirar aquela disciplina, o professor não vai completar a carga horária dele, né? Então, acho que a gente precisa estar repensando também quais são as prioridades nessa definição do currículo, né? O que é que a gente está colocando como prioridade? E pensar para quem é o curso, né? O curso ele é pensado para quem? exatamente. A carga horária do professor tem sido um dos objetivos centrais da formação do professor de química em algumas instituições. Alguém tem mais algum questionamento? Se bem que já são 4h03, né? A nossa hora era até as 4. Ricardo Montalvão fala que na UFES também que mais tem são licenciaturas que formam bacharel. Não é só aí não, no Brasil inteiro. Eu acho que talvez esse susto que a gente levou com a BNC Formação seja importante para a gente acordar e começar a pensar os cursos de licenciaturas. Porque a gente já sabe o que a gente não quer. Agora a gente precisa pensar propostas para operacionalizar o que a gente quer, né? Porque ideias a gente já tem muito. Os princípios a gente já sabe quais são. Agora eu acho que a gente precisa agora sentar e construir coletivamente as propostas para colocar em prática o que a gente pensa, o que a gente acredita. Eu acredito que sim, eu não estou desconsiderando a importância da discussão política, né, do sentido de pensar o que é que a gente quer e como do que seria o ideal, digamos assim, em termos de modelo formativo, mas a gente precisa também de uma dimensão. Vou usar a palavra prática, porque não me ocorre agora uma melhor, mas a gente precisa transformar essas nossas ideias políticas, político-filosóficas, em estratégias de ação. E talvez esteja aí um dos nossos gargalos. A gente muitas vezes tem boas ideias, a gente estuda, a gente sabe o que a gente quer, mas a gente se perde na hora de operacionalizar, de construir. Eu acho que está faltando agora a gente sentar e construir modelos possíveis, né, para operacionalizar o que a gente acredita e para, inclusive, para poder se opor, se contrapor, a resistir a essa proposta que está aí, está dada. Né? A gente precisa acredito eu, construir alternativas, construir respostas. Não dá só para ficar no muro das lamentações, dizendo que não era isso que a gente queria, não é esse projeto que a gente acredita, né? E pararmos por aí. Eu acho que esse talvez o que fique de hoje, né? O recado que eu gostaria de deixar para vocês, como síntese, é no sentido que a gente precisa agora sair desse lugar de paralisação, de lamentação, e começar a pensar, ir para a ação, né, no sentido de debater, construir diálogos,
né, construir reflexões e construir, gente, consensos possíveis. Porque Mara até disse que gostou dessa expressão, né? Por que que eu digo consensos possíveis? Porque a gente, num diálogo, numa construção coletiva, a gente não consegue tudo que a gente pensa não vai ser realizado como a gente pensa e o que a gente quer, até porque senão seria imposição, não seria diálogo, não seria construção coletiva. Né? Eu acho que então a gente vai conversar, vai para o diálogo, vai para a disputa, porque né, é uma disputa sim, de argumentos, né, uma disputa saudável no sentido de argumentar, de tentar mostrar visões de mundo, de tentar problematizar visões de mundo e construir o que é possível. Né? E como o currículo ele é uma coisa que ele não é fechado, ele está em construção, ele é trajeto, ele é percurso. A própria palavra currículo vem de currere, né? Dessa ideia de correr, de trajeto, de percurso. Então, o currículo ele está em constante construção, né? A gente precisa, claro, de tempos em tempos fechar determinadas propostas escritas que a gente nomeia de currículo, né? Porque a gente precisa ter comprovações legais, mas não é porque a gente fechou uma proposta escrita que se encerrou ali. Ele continua sendo atualizado, refeito, revisado nas nossas práticas cotidianas. Né? E eu acho que isso é o que é o interessante da educação, que os processos eles não se encerram, né? Eles têm continuidade e os desafios vão aparecendo, vão se mostrando ao longo do percurso. Eu acho que isso é que dá o gás para a gente continuar, apesar de tantos desafios, né, de tantas correntes contrárias que tentam nos tirar do nosso percurso. Bom, então, se mais, eu acho que não tem mais alguma questão, algum posicionamento, como no chat está caladinho, né? Acho que não. Então, eu queria pedir para a gente abrir as câmeras antes de terminarmos, para fazer uma foto, né, dessa tarde de discussão de Base Nacional de Formação de Professores, que é só um momento bem inicial, né, para nós que estamos nessas discussões. Eu espero que vocês tenham curtido, dê like, se inscrevam no nosso canal, brincadeira. Mas, de antemão, eu quero agradecer ao professor Simonton pela colaboração, né, pela essa parceria com o Pequi, né, é um grupo que, de tamanha personalidade, de ensino, pesquisa e extensão em educação química, para com a região lá de Amargosa e cidades vizinhas. Então, muitíssimo obrigado pela sua explicação, pelo seu. Até a gente se encontra conforto nas palavras, que entende que tem outra pessoa lá fazendo que a educação dê certo. Muito obrigado, professor, em nome do grupo. Eu E eu que pedi a quero professora Midian para tirar a foto, porque não parece todo mundo meu, não. O dela parece bem bonitinho. Eu queria agradecer a vocês, né, por essa oportunidade do diálogo, pelas perguntas, né, as provocações feitas. Eu acho que a gente vai aprendendo, vai ampliando o nosso pensamento, né, as nossas ideias a partir desse encontro. Né? Então, eu quero agradecer a vocês por esse encontro, por essa oportunidade. Né? E eu espero que, assim como eu, vocês possam estar saindo hoje com várias perguntas, né? Porque o bom encontro é o que deixa a gente pensativo. Né? Aquele que a gente sai com tudo resolvido, que a gente acha que está tudo ok, que já domina aquilo, esse não é, para mim, não é um bom encontro. O bom encontro é aquele que a gente se depara com novas questões, com coisas que a gente precisa ampliar, a gente se dá conta de alguns limites que a gente tem ainda, né? Então, acho que isso é que bota a gente para frente, são os desafios. Então, muito obrigado a vocês, boa tarde e boa semana, né? Fim de semana já, porque a gente já está quase no fim de semana. Midian tirou a foto. E cadê? Um cheiro para todo mundo que eu conheço, que faz tempo que eu não vejo. Ana Cláudia, Midian, Betânia, Kaline, enfim, um monte de gente